Onde a gente parou, deixa eu ver. Nós paramos no versículo 7. Paz Renan, seja bem-vindo. Mas vamos. Eu que agradeço, até amanhã. Vamos, gente, vocês estão com a Bíblia aí? Por favor, peguem suas Bíblias para vocês acompanharem os textos comigo. Hoje temos alguns textos para a gente acompanhar, tá bom? Voltei. Paz, Luciano. Isso mesmo, Heron. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 7. Oxe, agora todo mundo vai sair bem na hora da palavra, gente. Não pode. Deus abençoe, pastor Lindenberg. Até a próxima, se Deus permitir. Bom, gente, vamos lá. Eu vou fazer uma oração e a gente vai para Hebreus, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, porque as tuas misericórdias, meu Pai, elas nos alcançaram e são a causa, meu Deus, de nós não sermos consumidos, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, nesse momento venha iluminar, meu Pai, o nosso entendimento acerca da tua palavra, acerca daquilo que já está escrito, que seja feita não a vontade do homem, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Fala, meu Pai, a cada coração, Senhor Deus, com aqueles que estão angustiados, aflitos, meu Pai, preocupados, Senhor, com aqueles, meu Pai querido amado, que estão esperando uma resposta, que a tua palavra, Senhor Deus, seja essa resposta, que a tua palavra venha acalmar, tranquilizar os corações nessa noite, que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha transformar vidas, que a tua palavra venha curar, venha libertar, que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha salvar, pois nós cremos, Senhor Deus, que ela tem poder para isso. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender a tua vontade, pois sabemos, meu Pai, que ela é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero aproveitar a oportunidade da oração, Senhor Deus, apresentar nas tuas mãos a Daiane, Senhor. Que o Senhor esteja confortando o coração dela, meu Pai, tirando, Senhor Deus, todo sentimento que não provém de ti, que ela não guarde, Senhor Deus, no coraçãozinho dela, meu Pai, nenhum sentimento ruim, que ela tenha forças, meu Pai, para perdoar, que ela tenha forças, meu Pai, para seguir em frente. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que ela está passando, só o Senhor sabe o que passa no coração dela. Que o Senhor esteja ajudando, confortando, segurando, meu Pai, nas mãos dela, em nome de Jesus. Assim como cada um, meu Pai, que está aqui, aqueles que já passaram por aqui nessa noite. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida do nosso irmão Beto, pela vida do nosso irmão Lindenberg, pela vida, meu Pai, do nosso pastor Marcelo. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada lar, cada um, cada ministério, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco, continua conosco, fala conosco, meu Pai, como tem sido das outras vezes, e manifesta, meu Pai, o teu poder, a tua vontade, a tua sabedoria, para a glória do seu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Meu Adelmo, paz do Senhor, seja bem-vindo. Aline, vou ficar só ouvindo, sem interagir. Tenho 2 obras para... Tá bom, pastor Lindenberg, fique em paz. Irmão Rogério, paz, assim, irmão Rogério. Eu vi a hora que o irmão entrou, eu nem sei se eu cumprimentei. Paz, irmão Rogério. Vamos lá, gente. Hebreus, vou precisar sair agora. Eita! Evitem fazer perguntas durante a palavra. Hebreus capítulo 11, versículo... Eu vou ler do versículo 1, só para a gente relembrar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua
pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Força firme e paz do Senhor, seja bem-vindo. JC, paz do Senhor. Quem chegou agora, gente, sejam todos bem-vindos. Sou o JC. Lembro de tu. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Gente, lembra que eu sempre tenho falado, desde que a gente começou a estudar essa carta, meditar nessa carta, nós temos visto que esse é o livro do Novo Testamento que o autor mais cita passagens do Antigo Testamento. E agora ele vai citar os patriarcas, ele já vem citando, na verdade, desde Abel, e agora ele começa a citar, a partir do versículo 8, ele começa a citar os patriarcas. Antes, nós vamos falar um pouquinho a respeito de Noé, nós vamos falar um pouquinho da fé de Noé. Nós já vimos que a fé, irmãos, tá bom, Daiane, depois a gente se fala, tá? Nós vimos que a fé, ela tem um fundamento. Nós aprendemos, nós entendemos que a fé tem um fundamento. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. A nossa fé, ela não é apenas um sentimento. A nossa fé... É porque era para os hebreus. A nossa fé, obrigada. A nossa fé, ela tem um fundamento. E o fundamento é as coisas que nós esperamos. É as coisas que Deus ele já fez. Lembra que no capítulo 10, ele pede para que os leitores lembrem o que eles já passaram, o que eles já viveram, porque eles já foram iluminados. Então a fé é aquilo que nós vivemos e a esperança daquilo que nós ainda vamos viver, a esperança daquilo que nós ainda vamos receber no Senhor. O autor aos Hebreus, ele fala sobre bênçãos espirituais, ele fala sobre bênçãos celestiais. Ele fala a respeito do ministério de Jesus, que é celestial. E as bênçãos que nós herdaremos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que creem em Cristo, as bênçãos para a igreja, para o povo de Deus. Aí ele não fala aqui de uma bênção individual, ele não fala aqui de uma bênção particular. Não é uma bênção para a Aline, não é uma bênção para o irmão JC, para o irmão Sérgio apenas. Não é uma bênção individual, é uma bênção para a igreja. Quem é a igreja? São todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, que confessam com a sua boca e creem no seu coração. Então as bênçãos que o autor aos Hebreus, ele vem dizendo, ele vem falando, as bênçãos espirituais. Ele fala a respeito do galardão, nós já vimos o que é o galardão. Ele fala da expectativa daqueles que abandonaram a fé. A expectativa, a espera de alguém que abandonou a fé, a espera de um apóstata, é uma expectação, uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Então, aquele que é apóstata, a gente tem uma certeza do que o espera. A gente sabe o que virá. Porém, aqueles que creem em Jesus e que não abandonam a fé e que não viram as costas para o evangelho, esse também tem uma certeza do que lhe espera. E diferente de um apóstolo, diferente daquele que abandona, não é uma expectação horrível de juízo ou de fogo vingador. Não, muito pelo contrário. O que nós esperamos, aleluia, é sermos
termos um corpo glorificado, é sermos ressuscitados. O que nós esperamos é participar de uma pátria, de uma pátria superior, um reino e uma cidade eterna. Nós esperamos participar de um descanso eterno. Nós esperamos a promessa de uma esperança eterna. Então, assim como aqueles que não creem já sabem o que os espera, Jesus ele vai dizer assim: aquele que crê em mim tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Então nós sabemos o que espera, Pátria, Filipenses 3:20. Nós já sabemos o que espera os apóstolos e os que creem em Jesus Cristo. Então ele fala a respeito dessa fé. E a fé, irmãos, a fé, ela não é apenas um sentimento, não é apenas uma emoção, ela vai muito além disso. E a fé, ela muda, ela traz mudança de vida. As nossas ações, aquilo que nós fazemos, da forma que nós andamos, agora é de acordo com a nossa fé. Aquele que tem fé em Cristo, aquele que tem fé em Deus, aquele que espera as coisas que não se veem, aqueles que creem nas promessas de Deus, não anda de qualquer jeito, não vive de qualquer jeito, não faz mais a própria vontade, e sim a vontade de Deus. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? É alguém viver pela fé. Mas esse viver pela fé é não viver a sua própria vontade. Pais Ednilson, Adelson, sejam bem-vindos. Viver pela fé não é viver a sua própria vontade. Viver pela fé não é fazer o seu próprio gosto. Viver pela fé não é andar de qualquer jeito. Viver pela fé é andar de acordo com as promessas que Deus ele fez para a sua igreja. A gente viu Paulo falar isso muitas vezes. Ele vai dizer assim, ó, já que agora vocês são filhos da luz, andem como filhos da luz. Já que agora vocês são herdeiros, andem como tal. Então, quando nós temos fé em Deus, essa fé, ela nos motiva. Essa fé, ela nos dá ânimo para obedecer. Ela nos dá ânimo para renunciar às nossas próprias vontades. Ela nos dá ânimo para ofertar a Deus. Pais Hernandes, Cláudio, sejam bem-vindos. Lembra que a gente falou aqui de Abel, no versículo 4? O autor aos Hebreus ele fala de Abel e de Caim. Caim e Abel ofereceram um sacrifício ao Senhor. Caim e Abel levaram uma oferta ao Senhor. A diferença de Caim e de Abel não era a oferta. A diferença era a motivação, a intenção do coração. A diferença da oferta de Abel para a oferta de Caim era justamente a fé. Quem sabe Caim ouviu falar de Deus pela boca de seus pais, pela boca de Adão, de Eva, e Abel também. Só que Abel ele creu no seu coração. Caim, talvez ele professasse tão somente pela boca. Mas Abel, ele tinha fé. Nós falamos a respeito de Enoque, no versículo 5. Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Percebe que Abel, pela fé, ofereceu uma oferta. Enoque, pela fé, teve testemunho de ter agradado a Deus. Tá vendo como que a fé, ela muda as nossas atitudes? A fé, ela agrada a Deus. Olha, ver bem a questão da oferta, porque não diz que Deus não aceitou a pessoa de Caim. Deus rejeitou a oferta. Deus pôs uma marca em Caim, ninguém matava outras pessoas nessa época. Sim, Carlos. Pela fé, irmãos, tanto Abel, ele teve a aprovação, ele alcançou o testemunho de ser justo. Enoque, ele obteve testemunho de ter agradado a Deus, porque a fé motivava esses homens.
Não é uma fé de que eu não preciso fazer nada. Não é uma fé de que eu não preciso obedecer a Deus. Não é uma fé de que eu não preciso fazer a vontade de Deus. É uma fé que os motiva a fazer a vontade de Deus. É uma fé que os motiva a ser justo. É uma fé que os motiva a agradar a Deus. Aí, no versículo 6, ele diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque andou com Deus. Ele viveu 365 anos, irmãos. Ele teve filhos, ele teve filhas, ele foi pai, ele foi esposo, ele foi alguém que trazia sustento para dentro do seu lar, dentro da sua casa, mas ainda assim, com todos os compromissos que ele tinha nessa vida, ele não deixou de andar com Deus. Ele esteve o tempo todo andando com Deus. O que é andar com Deus? É falar com Deus, é ouvir Deus, é fazer a vontade de Deus, é andar segundo os princípios, os preceitos de Deus, segundo a verdade de Deus. Enoque andou com Deus, mesmo tendo a vida, uma responsabilidade, um compromisso nessa vida, ele não deixou de andar com Deus. No versículo 6 que ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus, Enoque, ele tinha fé e por isso ele andava com Deus. Abel, ele entregou oferta assim como Caim, porém a oferta de Abel foi aceita porque Abel tinha fé. Então, resumindo, ele resume, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora, no versículo 7, nós vamos começar a falar a respeito de Noé. Noé, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Gente, vamos lá para Gênesis capítulo 6. Se estiver com a Bíblia aí, abre em Gênesis capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 11. Boa noite, Eleni. Eu vou ler a partir do versículo 11, tá bom? Gênesis capítulo 6, versículo 11. Eu voltei a jogar esse jogo ontem. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo o seu ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14. Faze uma arca de tábua de cipreste. Nela farás compartimento. Demorei, mas... Paz, Everaldo. Demorei. Printa aí, Edjane. Paz do Senhor Aparecido, seja bem-vindo. Deixa os caras sozinhos, mas tá em choque. Eu vou sozinho toda hora. Obrigada, JC. A terra tá difícil por causa dos outros, que é ruim. Pai, Jeremias. Obrigada! Deus abençoe, pastor Lindenberg. Deus abençoe sua vida. Que ele retribua em dobro, 1000 vezes mais. Bom, vamos continuar a leitura. Gente, obrigada pelos presentes. Obrigada, Cássio. Obrigada, Jeremias. Deus abençoe.
Vamos continuar aqui agora, vai. Depois, vocês tiraram o print, depois vocês me mandam lá, hein? Aline, você está cada dia mais segura em suas pregações. Parabéns. Vamos lá. Versículo, onde eu parei? Versículo 14. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, as farás de 300 côvados. Será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Parabéns, Laila. Porque eu estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservar vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, e a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Bom, vocês vão entender o propósito de eu ter lido todos esses versículos. No versículo 22 está escrito: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Irmãos, Noé obedeceu a Deus. Vamos lá, vamos do começo. A terra estava corrompida, de tal maneira que Deus não achava homem na terra que não tivesse corrompido em seu caminho. A terra estava tão... Os homens tinham se pervertido, tinham se corrompido, de modo que a única pessoa que Deus ele encontra justo na terra é Noé. Não tinha mais ninguém, irmãos. Era só Noé. A gente acha que nos dias de hoje a coisa está difícil. A gente acha que nos dias de hoje as pessoas se corromperam. Mas naquela época, Deus só encontrou Noé justo. Paz Rinaldo, seja bem-vindo. Deus só encontrou a Noé justo. Não tinha mais nenhum homem justo, apenas Noé. A Bíblia diz que Deus ele vai chamar Noé, vai contar o que ele ia fazer. Deus ele vai dizer a Noé o que ele pretendia fazer, o que ele ia fazer, e Deus ele dá detalhes para Noé de tudo que ele vai fazer. E mais do que isso, além de Deus dizer a Noé o que ele ia fazer, ele dá ordens para Noé construir uma arca. E quando Deus manda Noé construir uma arca, ele vai dar detalhes de como seria construída essa arca, com o material que ele ia usar, como ele ia betumar a arca, como ele ia fazer cada detalhe. Deus, ele instrui Noé. Os animais obedeceram. Até os animais obedeceram, Edivan. Verdade. Até os animais obedeciam a Deus, mas o homem não. Paz Duda, seja bem-vindo. Boa noite. Então, vamos lá. Deus, ele dá cada detalhe de como Noé faria uma arca. Até o tamanho, irmãos. Até o tamanho da arca. Deus deu detalhe. Deus deu detalhe de quantos pavimentos teria a arca. Deus deu cada detalhezinho. E a Bíblia diz... Pastora, Deus ficou bravo, mas perdoou. E a Bíblia diz que Noé fez tudo consoante Deus lhe ordenara.
Você é a boca de Deus. Eu quero ler um outro texto para vocês. Está lá na carta de 1 Pedro, na segunda carta de Pedro, aliás, no versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então a gente vê que Pedro, ele também fala a respeito de Noé. E ele vai dizer que Noé era um pregador da justiça. Pedro pregava. Noé pregava. Olha, arrependam-se, olha, voltem-se a Deus, vai vir o dilúvio. E as pessoas não acreditavam, irmãos. O tempo que Noé levou para construir aquela arca era testemunho suficiente para aquelas pessoas acreditarem que Deus realmente enviaria o dilúvio, mas ninguém acreditou. O Noé, ele pregava. Ele dizia o que Deus ia fazer, mas ninguém acreditava em Noé, irmãos. Ninguém dava ouvidos a Noé. Ninguém acreditava que Deus realmente fosse fazer aquilo que Noé estava dizendo. Noé era um pregador da justiça. Noé era justo, ele pregava a justiça, ele temia a Deus. E porque ele temia a Deus, ele obedecia a Deus. Tudo isso, irmãos, é fruto da fé. Se Noé não tivesse fé em Deus, Noé ia construir uma arca. Todo mundo chamando, quem sabe chamando ele de maluco, chamando ele de doido. Não, o que você está dizendo não vai acontecer. Não tem nenhuma nuvem no céu sequer. Você está falando que vai chover, está construindo uma arca. Você está maluco. Irmãos, se Noé não tivesse fé, ele tinha passado por tudo que ele passou. Ele tinha enfrentado tudo que ele enfrentou. Ele tinha virado as costas literalmente para o mundo para obedecer a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, Márcia, hoje não é diferente. Verdade. É dessa forma. Paz, irmão Alex, é dessa forma. Jesus está voltando e as pessoas zombam, as pessoas não acreditam, as pessoas negam, as pessoas nos taxam como doido, como malucos, mas a Bíblia já diz que a palavra de Deus é loucura para os que não creem, mas para nós que cremos, ela é poder de Deus. Para o mundo é loucura, para quem não crê é loucura, mas para aquele que crê é poder de Deus. Então, o que eu quero dizer? Resumindo, tudo que nós lemos lá em Gênesis capítulo 6, é que Noé, ele já andava com Deus. Noé, ele já obedecia a Deus. Noé, ele era temente a Deus. Pela fé, Noé obedeceu a Deus cada detalhe. Cada detalhezinho que Deus disse para Noé, Noé fez. Irmãos, se Deus tivesse falado assim para Noé, faz desse jeito e Noé fizer diferente, ia dar certo? Deus deu detalhe até como ele ia betumar a arca. Se Noé não tivesse obedecido a Deus, feito exatamente da forma que Deus falou, tinha dado certo, irmãos? Noé tinha sobrevivido ao dilúvio? A arca teria sobrevivido ao dilúvio? Claro que não. Só deu certo. Noé e a sua família só sobreviveram ao dilúvio porque, por meio da fé, Noé obedeceu a Deus em cada detalhe. Paz, irmão Marcos, em cada detalhe, Deus falou assim, ó, a medida é essa. Noé fez de acordo com a medida que Deus falou. Deus falou assim, ó, o comprimento é esse. Noé fez exatamente do jeito que Deus falou. Sabe o que é isso, irmãos? A fé que nós temos em Deus, ela vai fazer com que nós obedeçamos a Deus exatamente do jeito que Ele quer.
A nossa fé faz com que nós sejamos instruídos pela palavra e façamos conforme está escrito. A nossa fé não nos dá liberdade, a nossa fé não nos dá direito para fazer o que a gente acha que é certo. A nossa fé não nos dá vazão para a gente fazer aquilo que aos olhos do homem é certo, mas a nossa fé nos dá liberdade, nos dá poder, nos dá força para fazer a vontade de Deus. Não a minha vontade, eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Ah, Aline, você não tem vontade? Eu tenho vontade, mas eu sei que a vontade de Deus é ela que vai me fazer chegar até o fim. É a vontade de Deus que fez com que Noé e a sua família sobrevivessem ao dilúvio. Paz Hernandes, eu cumprimentei o Hernandes, né? Muita fé. Paz, Rogério. Gente, obrigada pelos presentes. Deus abençoe. Então, lembre-se disso. É importante que vocês lembrem disso, porque quando a gente for falar de Abraão, eu vou acabar voltando um pouquinho. Mas lembre-se disso. Pela fé, Noé obedeceu a Deus. E fez exatamente tudo quanto Deus lhe ordenara. A obediência de Noé, lembre-se disso, pela fé Noé obedeceu, e a obediência de Noé fez com que ele e a sua família não perecesse no dilúvio. No mesmo versículo, versículo 7, Deus aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Qual o tamanho certinho dela? Então, eu estava estudando sobre isso. Eu não anotei, tá vendo? Quando eu quero confiar na minha memória, eu me dou mal. Obrigada, gente, pelos presentes. Eu devia ter anotado. Mas eu vou trazer amanhã, Todd. Mas eu vi, se eu não me engano, é 135 metros de altura. Eu vou trazer amanhã. Eu não vou... Vai que eu fico chutando aqui e dá ruim. Mas eu estudei sobre isso e eu confiei na minha memória. E minha memória, mais uma vez, me decepcionou. Não confiem, gente, na memória de vocês. Por isso é importante vocês lembrarem. Se vocês quiserem anotar alguma coisa que a gente vai vendo, vai aprendendo aqui, é importante. Porque a nossa memória não é muito boa. A minha piorou, né? Mas vamos lá. Olha só, pela qual condenou o mundo. Como assim? Pela qual condenou o mundo? O autor aos Hebreus ele está dizendo que a arca condenou o mundo. Por quê? Traz amanhã, por favor. Pouco tem fé que ele virá. Poucos têm fé que ele virá, é verdade. Por que pela arca Deus condenou o mundo? Porque a arca era o testemunho, era a prova de que aquilo que Deus disse que ele ia fazer, ele ia fazer. E aquele que não viu, mas não creu, estava condenado. Olha só, aquele que viu, mas não creu, foi condenado. Exatamente da forma que Jesus disse. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. O próprio Cristo ele vai dizer assim, e os últimos dias serão como os dias de Noé. Obrigada. Serão como os dias de Noé. Por que serão como os dias de Noé? Ele vai dizer assim, os homens casavam e se davam em casamento. Eles bebiam, faziam festa. Sabe o que é isso, irmãos? É muita gente despreocupado. Noé está lá dizendo, olha, vai vir o dilúvio. Se arrependam, creiam. E eles estão casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, festejando, irmãos.
Eles não estavam nem aí para o que Noé estava dizendo. Eles não estavam preocupados com o que Noé estava dizendo. Noé, para eles, era mais um maluco. O pregador da justiça. Pregador da justiça de Deus. O homem, os homens o negaram, o rejeitaram. E Jesus disse que nos últimos dias seria como os dias de Noé. A gente sabe que haverá uma grande tribulação. A gente sabe que ainda haverá muito mais choro. A gente sabe que ainda haverá muitas notícias ruins. Amém, JC. Obrigada por tudo, viu? Deus abençoe. Dona Edjane tá rica, gente. A gente sabe que ainda virá notícias ruins. Porém, os sinais de que Jesus, a vinda de Jesus está próxima, não são só as catástrofes, não são só as notícias ruins, mas as notícias de que os ímpios, de que os rebeldes estão festejando, estão bebendo, estão se fartando, estão preocupados com as coisas deste mundo, também é um sinal de que Jesus está às portas. Não é só a terra que nos dá sinais de que a vinda de Jesus está próxima, mas a rebeldia desse povo, o fato de eles não estarem nem um pouco preocupados com aquilo que está sendo ministrado todos os dias pela boca dos filhos de Deus, é mais um sinal de que Jesus está às portas. Amém, João Paulo. Quando Jesus ele fala assim, arca 120 mais comprimento, 28 de largura e 23 de altura, está em Gênesis. 125, eu falei 135, né? Algumas Bíblias já tem, né? É isso mesmo, irmão Alex. Obrigada. Obrigada pela informação aí, Todd. Eu falei 20, 135 de altura, né? É 135, 125 de comprimento. Eu vi essa informação hoje, gente, mas eu não anotei e me dei mal. Vamos lá. Jesus ele diz assim: quando a figueira florescer, sabe que está próximo o verão. É um sinal da vinda de Cristo. Jesus, ele disse assim, certa feita: haverá menos rigor para os ninivitas, para a cidade de Nínive, do que para vocês naquele grande dia. Por quê? Oi, Lorena e Gleice, sejam bem-vindas. Paz do Senhor Jesus. Por quê, gente? Quando Jonas pregou para Nínive, e olha que Nínive tinha se corrompido. A Nínive não tinha temor a Deus. Mas quando Jonas prega para Nínive, toda a cidade se converteu, irmãos. Toda a cidade, ouvindo a pregação de Jonas, temeram ao Senhor, se arrependeram e se converteram. Os ninivitas, na pregação, por meio da pregação de Jonas, se arrependeram. E por causa disso, eles não foram destruídos. Agora, você imagina, os homens ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo que Jesus está às portas, não se arrependem, não se convertem, não creem, mais rigor haverá para estes do que para os ninivitas que se converteram, que se arrependeram, que temeram ao Senhor, que creram em Deus por meio da pregação de Jonas. E Jesus Cristo é maior do que Jonas, irmãos. Jesus Cristo é superior a Jonas. Jesus Cristo, ele está acima de todo e qualquer profeta. E o profeta Jonas pregou, Nínive se arrependeu. Jesus prega todos os dias por meio da sua palavra e as pessoas não creem, não se arrependem, não voltam o seu coração para Deus. Haverá mais rigor para essas pessoas do que para Nínive. Aleluia.
Aleluia. Vamos lá, deixa eu ver se eu já falei tudo. Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Detalhe. Parabéns para Noé e sua família. Mas Deus criou pessoas sem fé, poderia ter criado gente mais temente a Deus. Então, ó irmão, é que assim, já pensou? Se Deus criasse, formasse as pessoas para não ter escolhas, para fazer tudo que ele mandar assim, sem pensar, sem ter entendimento, sem raciocinar, seríamos marionetes. Seríamos, por exemplo, vou dar um exemplo, os anjos. Os anjos não têm vontade própria. Os anjos, eles são ministros de Deus, a serviço do homem. Os anjos fazem só o que Deus manda. O anjo não tem vontade própria, o anjo não tem sentimento, os anjos só obedecem a Deus. Nós, seres humanos, nós que cremos em Deus, nós o obedecemos, mas não como um marionete, não como robô. Nós o obedecemos porque nós entendemos que o seu amor é tão infinito, que a sua misericórdia é tão infinita, que nós temos o desejo no nosso coração de servi-lo. Nós temos o desejo no nosso coração de obedecê-lo. Agora, se Deus ele cria todas as pessoas, vamos supor, você tem... eu vou dar um exemplo, eu não te conheço, mas eu vou dar um exemplo. Você tem 4 filhos. E esses 4 filhos vai fazer só o que você manda e não vai fazer absolutamente mais nada. Isso seria amor? Isso seria temor? Qual a alegria que eles teriam? Deus, ele nos dá a livre escolha. Eu não gosto muito de usar esse termo livre-arbítrio, porque o nosso arbítrio, o arbítrio do homem, ele vai sempre pender para o que é mal, porque a natureza do homem é pecaminosa. Então, se nós formos usar verdadeiramente do nosso livre-arbítrio, a gente nunca vai escolher a Deus. A gente vai escolher a nossa vontade. A gente vai escolher os nossos desejos, as concupiscências da carne. Mas pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele nos dá poder e alegria para fazer a vontade dele. E nós entendemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós entendemos que os caminhos dele e os pensamentos dele são maiores e melhores que os nossos. Então, nós entregamos a nossa vida, renunciamos às nossas vontades, mas por amor e com alegria. Não tem peso, não tem fardo, não tem tristeza por fazermos a vontade de Deus. A gente tem sentimento. Porque uns escolhem o bem e outros não. Daí são diferentes, então. Por causa das suas escolhas que nos fala em nosso coração para que sejamos guiados. O que está no coração do homem mostra quem ele é. Exatamente, é verdade, Deus é amor. Paz do Senhor, Sandra, apenas os salvos do Senhor pode ouvir sua voz em obediência. Ai meu Deus, travou minha rolagem aqui, peraí. Então, é isso. Respondi tudo, vamos lá. Nildo Paz. Vamos lá, gente. O autor aos Hebreus, ele diz que Noé, pela fé, ele foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Lembre-se, gente, que Noé, ele construiu uma arca, mas ele não tinha visto nada. Nem uma nuvem sequer ele viu. Elias,
quando ele depois de ter tido um duelo lá com os profetas de Baal, Elias ele vai dizer assim pro moço, vai lá, sobe no monte e vê se vai chover. E vê como que está o céu. Aí ele vai 7 vezes, depois ele volta e diz assim, olha, tem uma pequena nuvem no céu, semelhante à mão de um homem, do tamanho da mão de um homem. Ou seja, era uma pequena nuvem. O céu estava azul. O céu estava todo azul. Mas aquela pequena nuvem, para Elias, era um sinal de que Deus estava para cumprir aquilo que Deus já disse que ele faria. No capítulo 17, se eu não me engano, primeira vez aqui, seja bem-vinda. No capítulo, não sei, deixa eu conferir. Gente, hoje tá mal, hein? No 19. Capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. No comecinho desse capítulo, Deus vai dizer assim para Elias, eu mandarei chuva. Então, quando Elias fica sabendo através do seu moço que tem uma nuvem, uma pequena nuvem no céu, aquilo era um sinal de que Deus estava para fazer aquilo que ele disse que faria. Por que que Elias sabia que apenas com uma nuvem no céu ia chover? Porque Deus disse que ia chover. No caso de Noé, não tinha uma nuvem no céu, irmãos. Nem do tamanho da mão de um homem. Não tinha nuvem nenhuma. Mas Noé sabia que ia chover. Por quê? Porque Deus disse. Irmãos, como a gente sabe que Jesus vai voltar? Como a gente sabe que Jesus está às portas? Porque a Aline falou? Porque um pastor falou? Porque um homem falou? Não, porque Deus disse. Porque o próprio Deus disse. A maioria das promessas de Deus, elas são condicionais. Se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente vai ver por diversas vezes o Senhor falando assim, ó, se crer e se obedecer, comerás o melhor dessa terra. Se me ouvirdes e atentamente cumprires os meus estatutos, as minhas bênçãos vos alcançarão. Então a gente vê que boa parte das promessas de Deus, elas são condicionais. Ou seja, se você obedecer, se você ouvir, se você for fiel, se você fazer conforme a vontade de Deus. Porém, tem uma promessa na Bíblia que ela não está condicionada à obediência. Qual? Jesus vai voltar. Independente da obediência do homem. Se o homem obedece, ele vai voltar. Se o homem desobedece, ele volta também. Se o homem é fiel, ele vai voltar. Se o homem não é fiel, ele volta também. Se o homem, ele faz a vontade de Deus, Jesus vai voltar. Se o homem não faz a vontade de Deus, Jesus, ele vai voltar também. Perceba que nos dias de Noé, é por isso que o próprio Cristo ele vai usar como exemplo. Nos dias de Noé não foi diferente, irmãos. Deus disse, vai ter dilúvio. Eu vou destruir a terra com um dilúvio. E Noé pregou dia após dia. A maioria, todos, ninguém creu. Só a sua família que foi salva. Ninguém creu. E Deus deixou de mandar o dilúvio por causa disso? Eu não tenho fé de que o que Noé está dizendo é verdade. Mas Deus não deixou de cumprir a sua palavra por causa da incredulidade do povo. Deus não deixa de cumprir aquilo que ele disse que vai cumprir por causa da incredulidade das pessoas. Deus disse, vai ter dilúvio. O mundo não acreditou, as pessoas não acreditaram, as pessoas não deram ouvidos. As pessoas casavam, davam-se casamentos, bebiam, festejavam, mas ainda assim Deus fez aquilo que ele disse que faria. E agora não é diferente. Jesus vai voltar para buscar uma igreja, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quer as pessoas acreditem ou não, quer as pessoas obedeçam ou não, quer as pessoas sejam fiéis ou não, quer as pessoas acreditem nisso ou não, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar um povo, uma igreja. E aqueles que não acreditam, assim como foi nos dias de Noé, há de perecer. Há de perecer. Pai do Senhor, pastor Afonso, a Paty voltou, Veiga voltou. Sejam bem-vindos. Então, lembre-se disso. Noé, pela fé, obedeceu a Deus,
segundo aquilo que Deus disse para ele. Mesmo sem ver, Deus disse: eu vou fazer assim, assim e assim. E você vai fazer uma arca assim, assim e assim. E Noé obedeceu a Deus conforme tudo que ele dissera. Boa noite, Dave, Sidney, Pai, sejam bem-vindos. Aí, no versículo 8, está escrito assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Madeira. Pedro Paula falou tudo. Olha só, gente, eu não vou me aprofundar muito agora no patriarca Abraão, porque já tá tarde, mas eu vou falar um pouquinho desse versículo 8. É maravilhoso. O autor aos Hebreus, ele está dizendo, ele falou de Noé, agora ele começa falando a respeito de Abraão. E ele diz que Abraão, pela fé, quando foi chamado, obedeceu. Irmãos, qual é a diferença de Abraão para Noé? Boa noite, Ricardo. Existe uma diferença. Eu escuto e aprendo. Nossa, toda vez você tá aqui. Toda vez você tá aqui também. Vamos lá. Existe uma diferença entre Noé e Abraão. Qual é essa diferença entre Noé e Abraão? A diferença é que Noé, como nós vimos, ele era temente a Deus. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 5 que nós lemos, diz que ele era pregador da justiça. Então, a diferença entre Noé e Abraão é que Noé conhecia Deus. A diferença entre Noé e Abraão é que Noé andava com Deus. A diferença entre Noé e Abraão é que Noé já tinha um relacionamento com Deus. Pela fé, Noé obedecia a Deus. Acontece que Abraão não conhecia Deus. Acontece que Abraão não tinha relacionamento com Deus. Não estou usando nenhum efeito. Você é de qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus. Mas se as pessoas escolhem caminhos diferentes, é porque são criadas por Deus diferentes. Mas se as pessoas escolhem caminhos diferentes, é porque são criadas por Deus diferentes. Na verdade, irmão, como que é seu nome? Fernando. Irmão Fernando, nós acabamos de ver que Noé, ele via em um mundo corrompido, onde as pessoas corromperam o próprio caminho. As pessoas não viviam a vontade de Deus, não faziam a vontade de Deus, mas Noé fazia. E se essas pessoas que foram corrompidas, que não obedeciam a Deus, foram criadas por Deus, ele tem todo o direito de fazer o que ele acha melhor. Ele tem todo o direito de fazer aquilo que lhe apraz. É ele quem dá vida, é ele quem tira a vida. Ele faz aquilo que lhe apraz. Se as pessoas estão corrompidas e não querem crer, não querem obedecer a Deus, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. É criatura dele. É criatura dele. Foi ele que criou, ele que formou, ele que deu o fôlego de vida e a hora que ele quiser, ele tira. Ele é Deus. Quem é que vai contender com Deus? Quem é que vai entender a mente de Deus? Quem é que vai brigar com Deus? Pode o vaso dizer para o oleiro como é que tem que ser feito? Pode, por acaso, o homem dizer para Deus, dar ordem a Deus? Não pode. Ele criou, ele formou, ele deu o fôlego de vida e ele tira a hora que ele quiser.
Ele é o Criador. A criatura está sujeita à criação. Por que você tá com uma 12 de longa distância? Ele criou para condenar. Ele não criou para condenar. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, o destino de todo homem, o merecimento de todo homem não é a graça. O merecimento, graça é o próprio nome já diz, favor merecido. O que o homem merece não é a morte de Jesus na cruz pagando pelos nossos pecados. O homem não merece isso. Nem eu mereço isso. Muito menos eu. De todos os pecadores, eu sou a maior. Ninguém merece o perdão de Deus. Todos destituídos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que Deus faz é, através do seu Filho Jesus Cristo, nos dá a oportunidade de entrarmos na sua glória. O que Deus faz através do sangue, do perdão de Jesus Cristo, é nos dar a liberdade, é nos literalmente libertar de uma prisão, e mais do que isso, da morte, e mais do que isso, da condenação eterna. Então Deus não criou o homem para ser condenado. O homem se condena através do pecado. O homem se condena através da própria concupiscência da carne. Mas Deus, na sua infinita graça, sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, Ele decide, Ele resolve nos tirar de lá. Tenho que ir, tá clareando. Como assim, Ju? Onde você tá? Mas dá liberdade para quem é ruim, é óbvio que será condenado. O que uma pessoa ruim você acha que merece, irmão Fernando? Não, peraí. Vamos falar agora, vai. Vamos pensar aqui como homens. Vamos pensar como homens, sem querer entrar na mente de Deus. O que uma pessoa ruim merece? E todos nós temos o nosso coração ruim. Jesus, ele disse, vós que sois maus, sabem dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Parabéns pela colocação das palavras. Aleluia. Glória a Deus. Quero viver para sempre. Você é pastora? Não sou pastora, não. Não sou pastora. Gente, vamos lá. Deixa eu voltar pro texto. Vamos falar... Ó, Fio. Vamos falar aqui rapidinho. Genil, boa noite, paz. Rapidinho aqui pra gente... Entendi muito. Pra gente encerrar hoje. Eu não vou me estender mais muito, não. A diferença de Abraão para Noé é que Noé andava com Deus. Noé conhecia Deus. Noé era pregador da justiça. Abraão não conhecia Deus. Abraão não tinha relacionamento com Deus. Abraão não tinha intimidade com Deus. Abraão não pregava a justiça de Deus ainda. E Deus se apresenta para Abraão e chama a Abraão. Olha só, no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Irmãos, é diferente de eu e você, que já conhecemos a Deus, que já conhecemos a sua palavra, que... É verdade, essa live começou ontem. Francisco, boa noite. É diferente de eu e você, que todos os dias meditamos na palavra, oramos, falamos com Deus, buscamos um relacionamento com Deus, buscamos ter intimidade com Deus, obedecemos a Deus. Para nós, entre aspas, já está mais fácil para a gente fazer isso. Agora, uma pessoa que nunca teve relacionamento com Deus, uma pessoa que nunca teve intimidade com Deus, e do nada, Deus se apresenta para essa pessoa e fala assim, agora você vai me obedecer.
Essa é a diferença de Noé para Abraão. Não é que Abraão é melhor do que Noé, mas é que Noé, ele já tinha um relacionamento com Deus. Quando Deus fala com ele, ele obedece. Outra diferença entre Noé e Abraão é que quando Deus fala com Noé, Deus diz a Noé a respeito de tudo que ele faria. Deus disse, ó, eu vou mandar um dilúvio, assim, assim, assim. Você vai fazer uma arca, assim, assim e assim. Vai entrar na arca a sua família, os animais, as espécies dos animais, e Deus começa a dar detalhe. Só que quando ele fala com Abraão, ele só fala assim, Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão obedeceu sem Deus ter dado detalhe nenhum, irmãos. Aliás, ele deu alguns detalhes, né? Mas é assim, ó. É a mesma coisa de Deus falar assim, ó. Sai de dentro da sua casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai para onde? Quando você chegar na porta da sua casa, você vai falar assim, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Quando você chegar na esquina, quando você chegar em um cruzamento, você vai falar, e agora? Para onde eu tenho que ir? É assim que Abraão obedeceu a Deus, irmãos. É exatamente assim. Noé, ele sabia a madeira que ele ia usar, ele sabia o comprimento da arca, a altura, ele sabia cada detalhe. Abraão não sabia, não. Abraão, ele simplesmente saiu. Ele simplesmente creu. A Bíblia diz que Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Sabe o que é você sair na rua sem saber para onde vai, mas sabendo, crendo que Deus está te conduzindo? Crendo que Deus está na frente de tudo e de que Ele te levará para o lugar que Ele disse que levaria? Vou sair, irmã. Fica na paz. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Lembra quando... Ah, mas se Deus obedecer a gente, claro que vamos obedecer. A questão é Ele falar. Ele fala por intermédio da sua palavra hoje. Boa noite, Ricardo. Deus abençoe. Os dois tinham fé. Sim, Sérgio, os dois tinham fé. Pela fé eles obedeceram, exatamente. Isso aí não tem como discordar. Anda no caminho certinho, se sair da linha é lona. Marcos, evangelista Marcos, paz. Eita, gente, tem 132 pessoas na live. Eu dormi na live. Como assim? Como assim, Renan? Tô passando por tudo isso, irmã. Olha só, gente. Olha só. Quando Noé, ele obedece, ele sai da terra do seu pai, da casa do seu pai, ele leva Ló com ele, seu sobrinho. Certo? A Bíblia vai dizer que os dois começam a prosperar. Tanto Abraão quanto o seu sobrinho Ló. Os dois agora estão prósperos. Abraão tem o seu gado e tem os seus pastores para cuidar de todo o seu gado, de todo o seu rebanho. E Ló não é diferente. Ló não é diferente. Ló, ele também prosperou. Ele também tinha o seu rebanho e ele tinha os pastores do seu rebanho. A Bíblia diz que certa feita, Ló vai dizer assim para Abraão, olha, tá tendo muita confusão, tá tendo muita encrenca, tá tendo divisão entre os meus pastores e os seus. Vamos fazer o seguinte, cada um vai para um lado, para que não haja mais contenda. Cada um vai para um lado para que não haja mais divisão. Irmãos, a Bíblia diz que Abraão diz, ok, vamos fazer o seguinte, você escolhe o caminho que você vai seguir. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Irmãos, isso é ter fé em Deus. Isso é confiar em Deus, porque Deus disse para Abraão, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Naquele momento, quando ele se separa de Ló, ele podia dizer assim, eu vou escolher.
Eu vou olhar e eu vou escolher o melhor caminho, a melhor terra, a terra mais bonita, mas ele confia tanto no Senhor, ele confia tanto na promessa de Deus que ele fala: não, faz assim, Ló, escolhe você, porque o meu caminho, quem escolhe não sou eu, o meu caminho já está traçado e quem escolheu foi Deus. Eu não sou pastora, gente, eu não sou pastora. Andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Gente, eu não sou pastora, tá bom? Eu vejo a manifestação, uma das vezes, né, que não é, essa não é a única vez, mas uma das vezes da manifestação da fé de Abraão é essa. Poucos enfatizam isso. Poucos falam sobre isso, mas quando Abraão fala para Ló, pode escolher o caminho que você quiser ir, porque o caminho que você for, eu não vou, ali é a manifestação de Abraão na promessa que Deus tinha feito para ele. É a manifestação de Abraão, crer, é a manifestação da fé de Abraão, crendo que aonde é que ele fosse, ali seria o lugar aonde Deus tinha prometido. Você já disse, é que entrou mais de 100 pessoas na live. Sejam bem-vindos! Então, gente, a diferença, uma das diferenças também entre entre Noé e Abraão era justamente essa. Para Noé, Deus disse: você vai fazer assim, 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 porque eu darei o dilúvio e vai ser assim, assim, assim. Para Noé, para Abraão, ele disse: sai e vai, que eu te mostrarei. Sai e vai. E a Bíblia diz que pela fé Abraão obedeceu. Entenda, irmãos, que a nossa fé, ela produz obediência. A nossa fé, ela produz temor. A nossa fé produz, aleluia, justiça. Justiça. Não tem como alguém que verdadeiramente crê em Deus, alguém que verdadeiramente tem o seu coração voltado ao Senhor, não ser justo. Desde os dias de João Batista, ele pregava na beira do Rio Jordão, e o que João Batista pregava era justiça. As pessoas ouvindo a pregação de João Batista chegavam em João Batista e vem dizer assim: mas o que nós temos que fazer? A Bíblia diz que os publicanos chegavam até João Batista e diziam: o que eu tenho que fazer? Então tá, eu creio nisso aí que você está pregando, mas o que eu tenho que fazer? João Batista vai dizer assim, ó: se você cobra imposto, não cobre mais do que lhe é devido. Sabe o que é isso? Justiça. Os soldados vêm perguntar para João Batista, o que eu tenho que fazer? E ele vai dizer assim, ó: não seja mais duro, não seja mais arrogante, não faça mais daquilo que você tem que fazer. Sabe o que é isso? É justiça. Justiça. É forte demais essas palavras. Sou da Congregação Cristã do Brasil. Seja bem-vindo. Então, irmãos, fé, ela produz justiça. Fé produz obediência. Fé produz temor a Deus. Fé produz agradar a Deus. Fé produz andar com Deus. Não tem como um homem dizer que tem fé e não anda segundo a vontade de Deus, não anda segundo os princípios de Deus. Ou tem fé ou não tem. Concorda que o problema todo são as pessoas ruins terem livre-arbítrio? Concordo, irmão, mas se elas não tivessem livre-arbítrio nem livre escolha, seriam robôs. Fé é tudo. Eu também concordo, irmão. Eu acredito que existe a livre escolha. O arbítrio do homem sempre vai tender para o pecado. E aquele que está em Cristo também não vive a livre escolha. Vive o que a palavra de Deus manda.
Que mais? Onde nós paramos? Então, pela fé, nós vimos que Abel teve obras. Ele ofereceu, ele entregou uma oferta ao Senhor. E Deus recebeu. Enoque, pela fé, andou com Deus. Abel foi achado justo. Enoque agradou a Deus. Pela fé, Noé obedeceu a Deus. Fez exatamente conforme Deus tinha ordenado. Pela fé e pela sua obediência, ele e a sua família não pereceu no dilúvio. Irmãos, lembrem-se disso. A fé produz obediência e a nossa obediência nos livra de perecermos. Nos livra do momento do dia mal. Obrigada, missionária. Deus abençoe. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus quando Deus disse para ele: sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, irmãos, tem recompensa. Tem recompensa. Ainda que não seja aqui, ainda que não seja hoje, mas há uma recompensa no céu para todo aquele que tem fé. Há uma recompensa na glória para todo aquele que tem fé. Abel teve recompensa, irmãos. Abel alcançou testemunho de justiça. Enoque teve recompensa, irmãos. Ele foi trasladado, ele não viu a morte. Ele não experimentou a morte. Ele alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Pela fé, Noé e a sua família não pereceu no dilúvio. Pela fé, Abraão, oh glória, a gente vai ver isso mais pra frente. Abraão obedeceu a Deus e toda a sua família, e até os dias de hoje, a promessa de Deus é cumprida em todo aquele que crê em Cristo Jesus. Pela fé. Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo aquilo que nós fazemos para Deus, para o nosso semelhante, tudo aquilo que nós fazemos em prol da obra de Deus é fruto da nossa fé. Não vem de nós. Se fosse depender de nós, se fosse depender da nossa vontade, a gente não ia obedecer a Deus. A gente não ia fazer a vontade de Deus. A gente não ia renunciar à própria vontade. Mas pela fé, nós andamos com Deus. Pela fé, nós oferecemos o nosso culto, que é o nosso corpo, o nosso culto racional a Deus. Pela fé, nós andamos com Deus. Pela fé, irmãos. Tenha fé. Quem anda com Deus viverá para sempre. Por isso que não existe livre-arbítrio. Por favor, orem por mim, minha família. Amém. Gente, obrigada pelos presentes. Fala aí, irmãos. Sou vencedor pela fé. Pela fé que uma vez me foi dada. Escravo não tem livre-arbítrio, porque é escravo. É, exatamente. Paulo diz, né? Todo homem é escravo de alguma coisa, ou do pecado, ou de Jesus Cristo. Eu não tenho livre-arbítrio, porque eu vivo a vontade de Deus. Quando eu quero viver minha vontade, Deus vai lá e fala assim: Aline, não senhora, não senhora, você vai fazer o que eu quero. E por amor, por gratidão e com alegria, com prazer, eu faço o que Deus manda eu fazer. E que assim seja com todos nós. Sou escravo do amor de Deus. Aleluia. Sou vencedor pela fé. Paulo disse, sou prisioneiro de Cristo. Verdade. Ô, gente, então vamos encerrar por hoje. Amanhã a gente continua. Pela fé. Gente, essa parte aqui é muito boa. Quando se trata de Deus, esse livre-arbítrio não funciona. É verdade. Pergunta para Jonas se ele tinha livre-arbítrio. Pergunta para Paulo se ele tinha livre-arbítrio. Irmãos, a gente leu lá em Atos 16. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia.
A intenção de Paulo era boa ou era ruim? Irmão, se eu falar para vocês, amanhã eu moro aqui em São Paulo. Eu moro na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Se eu falar assim, amanhã eu vou pregar o evangelho lá em Mogi. Vocês acham que isso é bom ou isso é ruim? Boa noite, Tatiana. Seja bem-vinda. Isso é bom. Paulo, ele queria pregar o evangelho, só que ele queria ir lá para a Ásia. Isso era a agenda de Paulo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor o impediu. Paulo tinha vontade própria, Paulo tinha livre-arbítrio, irmãos. Paulo foi pregar aonde Deus quis, aonde Deus mandou, e não aonde ele queria. Não nascemos para pregar, não é imposto isso, pela necessidade. Jesus decide por todo mundo e fazer discípulos, né? Não fazer pastor, pregador. O Espírito não permitiu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O ideal não seria Deus dar essa fé para todos? E o livre-arbítrio não. E esse amor? Sou de Mogi. Aí, tá vendo? Mogi aqui do lado. Temos livre nas escolhas como no dia a dia, mas na vontade de Deus somos escravos. Isso mesmo, irmão Beto. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aline, oi Samuel. Paulo mesmo preso escreveu todas essas preciosidades. Água. Aline, sou um músico, toco violino. Aline, oi. Sou escravo voluntário. Sou de Atibaia. Eu achei que hoje a gente ia conseguir ir até o versículo 19. A gente parou no versículo 9. Jesus disse amém. Tirou minhas palavras. Sou de Curitiba, morava antes em Osasco. Tô gostando. Sou de Cristo. Gente, amanhã, segunda-feira, tem live às 22 horas. Nós vamos continuar esse capítulo, tá bom? O irmão C Pitbull aqui, tem mais alguém? Tem mais gente aí que tá aqui pela primeira vez. A gente estuda todos os dias a Bíblia, a gente está estudando a carta aos Hebreus, a gente já estudou os 10 capítulos anteriores, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e agora a gente está no capítulo 11, tá? A gente está indo versículo por versículo também. Quando vai acabar? Eu não sei, mas um dia vai acabar. É a primeira vez. Eu tô na faculdade até às 23. Então, a palavra começa mais ou menos às 23 horas. Se der tempo, você pega o finalzinho. Ah, já acabou. Foram 5 versículos bem esclarecidos. Que bom, ótimo. Estou largando. Canta mais outra. Onde foi escrito a carta aos Hebreus? Onde foi escrito? A carta aos Hebreus não se sabe o autor ao certo. Alguns atribuem a Paulo, a maioria atribui a Paulo, né? Alguns atribuem a sua autoria a Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e que escreveu o Atos. Alguns atribuem a sua autoria a Barnabé. Eu tranquei minha faculdade para estar nessa live. Gente, vocês têm noção disso aqui? Por que você fez isso, Fábio? Diz aí. Sabe uma coisa que o Fábio sempre fala? A gente aqui, a gente está falando de vida eterna.
que será do planeta Terra, na sua opinião? Tudo vai ser restaurado, Todd. Vai ser como foi no jardim, no Éden, no paraíso. Tudo se fará novo. Novos céus e nova terra. Céu e terra serão um só. Assim como era no jardim. Porque é Deus falando. Aqui é 3 horas. Amém, gente? Vamos embora, vai. Se nós ficar conversando, nós não vamos embora nunca. Vocês não param de falar. Mas fala que o mundo será. Sim, haverá novos céus e nova terra. Essa aqui vai ser. Vai realmente. Na verdade, vai ser tudo restaurado, né? Depois dessa, eu te chamo pro corrente. Aline, oi. Na próxima, você vai descansar ainda. Hoje foi divino, anjo de Deus na terra. Nosso corpo será incorruptível. Gente, tô morrendo de calor. Seremos como anjos. É necessário que aquele que está revestido de aquele corpo que é corruptível. Gente, essa palavra é muito difícil. Se revista daquilo que é incorruptível. Isso aí. Sim, corpo incorruptível. Você é luz. Paz, Pablo. Deus não vai destruir o que ele fez. Só por causa do homem. Acredito na restauração. Então, Todd, a gente acabou de ver que no dilúvio, olha só, isso aqui é importante da gente saber. Deus diz que ele não mais destruirá a terra com o dilúvio, certo? Ele destruiu a terra. Ele acabou com tudo. Ele começou de novo. E ele disse que ele não faria mais isso pelo dilúvio, mas agora vai ser com fogo. Se alguém acha que o dilúvio é bom, que o dilúvio já foi ruim, agora vai ser com fogo. E outra coisa, a gente pensa assim, nossa, Deus não vai mais destruir a terra com dilúvio. Glória a Deus. Muito bem, quando a gente vê o arco no céu, a gente lembra disso. Deus não vai mais destruir a terra com dilúvio, mas agora será com fogo. Haverá uma restauração, novos céus, nova terra. A nova Jerusalém vai descer. Como em Sodoma. Isso mesmo, Tatiana. A nova Jerusalém vai descer, irmãos. Não é isso aqui, não é esse Ferraz aqui do jeito que eu vejo. Não é esse São Paulo aqui cheio de poluição, cheio de os rios tudo sujo. Não é desse jeito não, gente. Armagedon. Ô, Todd, você é testemunha de Jeová, né? Fala a verdade. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Aline. Amém. Boa noite, Gilvan. Gente, a gente tem que... como é que era no Éden? Como que é? Como que era no Jardim do Éden? Era uma dimensão só. Céu e terra era o mesmo lugar, era uma única dimensão. Não era separado, não era dividido. E vai ser assim. Um dia vai ser assim de novo. Essa é a nossa promessa. Pela fé que uma vez me foi dada. Ele apareceu pela primeira vez na morte do primogênito. Vamos? Acredito muito em Deus. Vamos embora?
Nada, é cedo. Eu tô de folga amanhã, gente. Segunda-feira eu não trabalho. Bora. Eu que agradeço vocês, gente. Vocês todos. Vocês são a bênção de Deus na minha vida. Tudo será restaurado. Eu também não. Amanhã eu tô de folga. Quem sabe eu não faço uma live relâmpago aqui na parte da tarde. Vem orar. Alguém vem orar para encerrar? Vem, Fábio. O pastor. O pastor Lindeberg. Vem orar, pastor. A terra será restaurada. Bora dormir. Boa noite, Lennon. Paz do Senhor. Oi, irmã, tudo bem? Boa noite, Deus abençoe. Eu e minha brincadeira, né? Eita glória. A Bíblia diz, né, que a alegria do Senhor formoseia a nossa face, né? Nós temos que sermos alegres, extrovertidos e tudo com decência e ordem, não é isso? E eu gosto muito de estar aqui, eu aprendendo, né, da palavra, estar compartilhando com os irmãos, né? Tá também me divertindo com os irmãos, não somente aqui, como outras lives. É benção de Deus, é maravilha de Deus. Que Deus continue te abençoando, não somente você, mas a tua casa, a tua família, a tua parentela, né? E todos os irmãos da rolagem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Oremos. Vou fechar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Senhor, nesse momento entramos em Tua presença para Te glorificar, Te exaltar e bendizer o Teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o Deus, ó Senhor, que nós servimos para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina. Deus, nesse momento, meu Pai, vem apresentar ao Senhor todos os irmãos que se encontram, meu Pai, ao alcance desta oração. Todos, meu Pai, que se encontram, Senhor, através desta live, Deus. Deus só vai de encontro, meu Pai, a cada lar, a cada família, a cada irmão, a cada irmã. Deus vai entrando com providência na vida de cada um deles, vai repreendendo, Senhor, dentro de ar toda a fúria, todo o mal, toda a ação maligna, toda investida de Satanás, tudo aquilo que o inimigo tentou lançar sobre a vida dele, sobre a vida dela, para tentar desanimar, Senhor, jogar uma seta maligna no coração dele, para dizer que não dá, para dizer que não consegue, para dizer que não tem força, que não tem ânimo. Meu Deus, para que entre essa angústia, Deus, entra agora, quebra, desfaz, arranca, joga por terra, Senhor, porque o Senhor é o Deus, meu Pai, que restaura, o Senhor é o Deus que dá força, é o Deus que dá ânimo, é o Deus que dá autoridade, porque a autoridade vem do teu Espírito, o Espírito da verdade, que vem habitar sobre cada um deles nesse momento, ó meu Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a tua palavra vai dizer, Senhor, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Meu Deus, tudo aquilo que foi preparado contra o teu filho, a tua filha, Senhor. Meu Deus, que seja, meu Pai, para esse casal, que seja, meu Pai, para este filho. Meu Deus, que seja, meu Pai, ali no setor de trabalho, que seja no setor de negócios. Meu Pai, não sei, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sonda. O Senhor tem uns olhos como chama de fogo que todo vê. A tua palavra diz, Senhor, que os teus olhos passam por toda a terra para se fazer forte, ó Deus, para com aqueles que o coração, Senhor, está no Senhor. E eu creio que nesta noite, meu Pai, muitos que aqui estão, ou até todos, meu Pai, têm um coração voltado para o Senhor. Então, ó Deus, vai sondando cada coração, vai sondando cada um deles agora nesse momento, Senhor, e vai entrando com o teu Espírito. Entra com o Espírito Santo, Senhor. Vai derramando uma unção dobrada sobre ele, vai dando autoridade, meu Senhor. Vai dando força. Meu Deus, que nesse momento, meu Pai, que cada um, quando for descansar, Senhor, meu Deus, meu Pai, levantar pela manhã, venha levantar renovado no teu espírito. Venha se levantar, meu Pai, meu Deus, com toda a força e vigor para enfrentar a luta e a batalha de cada dia, a peleja de cada dia, Senhor. Meu Deus, a tua palavra vai dizer, ó Deus Santo de Israel, que nós não andamos por vista, mas andamos por fé, porque a fé é os firmes fundamentos das coisas que não vemos. Meu Deus,
Coloca, Senhor, esta fé cada vez mais no coração do teu filho, porque bem sabemos que a fé é um dom gratuito do Senhor, ó meu Deus. Então, ó Deus, vai derramando cada vez mais esta fé, vai derramando cada vez mais, Senhor, sobre eles, meu Pai, este vigor, esta autoridade. Meu Deus, aquele que tiver uma enfermidade, ó Senhor. Meu Deus, que pelos médicos está desenganado, ou até mesmo, meu Pai, aqueles que aqui estão, que de repente não conseguem dormir. Meu Deus, só dorme a poder de remédio. Meu Deus, outros podem até ter, ó Deus, dor na cabeça, dor, meu Pai, nos nervos, não consegue se levantar, não consegue andar. Meu Deus, aquele que tem um câncer, aquele que tem um tumor maligno, a tua palavra diz, Senhor, o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. Então, entra, Senhor, com providência, joga esse mal por terra, repreende essa ação maligna, repreende, meu Pai, essa enfermidade, tira esta dor, ó Deus. A tua palavra diz, ó Senhor, que aonde colocar a planta dos teus pés, que todo mal seja jogado por terra. Deus, aonde eles estão agora, usa, meu Pai, os pés deles para que todo mal dentro desta casa, dentro deste lar, aonde eles se encontram, caia por terra agora, em nome de Jesus, ó Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que aonde colocar a mão será abençoado. Deus, usa a mão dele para tocar agora, que não seja tocando no filho, que seja para tocar neles, que seja para tocar na enfermidade. Deus, que venha a ser a mão do Senhor tocando, que venha a ser o Senhor tocando nesse momento, vai sarando, ó Deus, vai curando, ó Senhor. Cura, Senhor, meu Deus. Entra com providência. Meu Deus, faz um reboliço aí, Senhor. Meu Deus, vai dando a cura para ele, vai dando a cura para ela. Meu Deus, vai dando ânimo para ele, vai dando ânimo para ela. Mostra que o Senhor é Deus, é Santo de Israel. É o Deus que tudo pode, ó Senhor. Que operando Deus, nada pode impedir o agir do Senhor. Meu Deus, então que nesta noite o Senhor venha também estar abençoando a casa da Aline, juntamente com o esposo dela. Deus, providencia, meu Pai, o impossível, aquilo que é impossível aos olhos delas, aquilo que é impossível para eles. Deus, entra com providência, muda o quadro, muda a situação e entra com as bênçãos espirituais sobre a vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, toma os teus servos pelas tuas mãos. Faz, Senhor, meu Deus, vai guiando eles por vezes, pasta, águas tranquilas e vai abençoando. Tira, Senhor, os inimigos, as ações malignas dos caminhos deles. Meu Deus, que os inimigos deles tenham olhos, não vejam, tenham mãos, meu Pai, não toque, e tenham pernas, mas não alcance. Mas que a glória do Senhor venha estar sobre eles, revestido, meu Pai, como diz na tua palavra, revestido de toda a armadura de Deus. Então vai revestindo nesta noite, meu Pai, e vai abençoando teus filhos. Abençoa todos que se encontram, meu Pai, através, meu Pai, do alcance dessa oração. Que eles venham ser tocados e abençoados em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Ô, Glória. Ô, Glória. Ô, Glória. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Obrigada, irmão Lindeberg. Pastor Lindeberg. Graças a Deus, graças a Deus. Eu gosto muito de orar, eu gosto muito de ficar pela madrugada. E a maravilha de Deus é tremendo. Né? E nós bem sabemos, minha irmã, que os dias são maus, né? Os dias são difíceis. E se nós não nos prepararmos na palavra, não nos alimentarmos na palavra, né? Porque a palavra é o alimento, né? Para alimentar o espírito e nos alimentar, né? Para fortalecer cada vez mais diante do Senhor. Porque um dia, uma hora dessa, eu vou entrar aqui dar um testemunho para os irmãos ver como que Deus faz, como que Deus trabalha, como que Deus opera. E nós, muitas das vezes, não entendemos o agir de Deus, né? Muitas vezes nós queremos orar hoje e quer a resposta amanhã, né? E para mim não foi assim, como para muitos também não é assim, né? Mas, às vezes, aquela oração de hoje não é para hoje, não é para amanhã, mas às vezes é para depois de amanhã e a gente não sabe, né? Eu andei anos e anos orando e nunca vi a resposta. Aí um dia eu parei de orar e Deus continuou me abençoando. Eu fui e falei, ué, parei de orar e Deus está me abençoando. Aí vim entender que era resultado daquelas orações lá atrás, né? E nós temos que cada vez estar mais firme, porque nem todo mundo tem o mesmo pensamento, nem todo mundo tem o mesmo olhar, nem todo mundo tem o mesmo sentimento, né? E justamente pessoas, às vezes, que estão até ao nosso lado, estão no nosso meio, né? A própria palavra do Senhor fala sobre isso, né? Relata sobre isso, de quem era o nosso maior, né? Que se levantaria contra nós, né? O nosso inimigo. Não era Satanás,
eram os nossos próprios irmãos, aqueles que estão ao nosso lado. Então, nós precisamos ter muita sabedoria de Deus, né? Temos que ter muito discernimento das coisas de Deus e das coisas espirituais, porque como Deus me tirou, né, do espiritismo, eu às vezes eu perguntava para Deus, por que que Deus não me chamou antes? Aí um dia Deus me respondeu, e se tivesse me tirado antes, eu não saberia como lidar, porque eu não saberia com o que estava lidando. E tudo que eu conheci lá serviu para que hoje, né, pela experiência que eu tive lá atrás, e hoje no Evangelho, eu saber com que eu estou lidando, né? Eu sei o que que o inimigo come, né? Eu sei o que que ele bebe, eu sei a forma, não tudo, né? A gente não sabe tudo, né? Mas um pouco da vivência, né? Daquele convívio, né? Eu pude aprender um pouco das armas deles, as armas que eles usavam, para tentar destruir um casal, para tentar destruir uma família, para tentar destruir o sonho de uma pessoa, né? Ou até mesmo para tirar a vida de uma pessoa. Então é por isso que às vezes quando eu oro, né, eu não orei aqui nesse propósito, porque muitos de repente podem não entender, né? Eu gosto muito de orar nesse propósito, pedindo para Deus ir nas encruzilhadas, na Mata Virgem, no cemitério, em centros espírita, e quebrar o mal que está lá, arrancar o nome da pessoa que está lá, né? Porque a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz, certo? Então, muitas das vezes, nós perdemos por não ter aquela sabedoria que vem de Deus. E como não vamos ter essa sabedoria? Buscar pela madrugada, porque aquele que busca, o encontra. Enquanto nós estamos dormindo, né, os filhos das trevas estão lá nas encruzilhadas pela madrugada, destruindo vidas de pessoas, eliminando sonhos e projetos de pessoas, porque a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Então, nós temos que vigiar muito, a gente temos que ter muito cuidado, né, com o que nós falamos, com quem nós falamos e o que nós falamos. E hoje eu aprendi, eu só falo o primordial da minha vida, eu só falo aquilo que é essencial naquele momento e determinadas coisas da minha vida eu não falo, dos meus negócios eu não falo, das minhas bênçãos eu não falo, das minhas conquistas eu não falo, eu não evito trazer pessoas na minha casa porque nem todo mundo tem o mesmo sentimento, nem todo mundo tem o mesmo coração, nem todo mundo tem a mesma visão, né? Porque se você não vigiar, você lembra da passagem do seu que teve, eu esqueci agora quem foi, que levou acho que foi um rei, né? No reinado dele, aí ele foi lá, descobriu, né, as armas, descobriu os ouros, né, que estava guardado, e quando ele foi embora, voltou com um grande exército e tomou tudo. Então, esse reinado, esse castelo, é a sua casa, é a sua morada. Então a gente tem que vigiar quem é que entra. Nós temos que vigiar quem é que vem, quem está entrando, de que forma está entrando, e quando vai embora, o que está levando na mente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então eu entrego tudo na mão de Deus, eu busco, né, a cada dia, oro pela minha esposa, oro pela minha filha, né, tem uma bebezinha também de 3 anos, e nós bem sabemos que essas ações espirituais, ela afeta também as crianças, nós temos que abençoar nossos filhos antes de nós dormirmos, né, e pedir muito a Deus, né, que venha repreender esses espíritos, né, de tormentos, de espírito de, de espanto noturno, né? Que espanta as crianças pela madrugada. Então, essa área já é uma área totalmente diferente de muitos que têm um chamado de Deus, né? O chamado meu é mais pela área da libertação, né? É mais para uma área diferenciada. E o outro já tem uma chamada completamente diferente que a minha. Mas, resumindo, é tudo o mesmo espírito. Entendeu? É verdade. Obrigada, irmã Lindenberg. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Obrigado, minha irmã. Precisar, estamos aí. Fique na paz. Estou descendo aqui. Amém. Gente, 98 mil curtidas. É muitas curtidas. São muitas curtidas. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe vocês todos. Amanhã, segunda-feira.
Obrigada. E ela também. Amanhã, segunda-feira, nós daremos continuidade ao nosso estudo, tá bom? Se Deus permitir. Não faltem, venham. Vai, Corinthians. Não faltem, venham, tá bom? Senão vocês vão ser reprovados na prova. Obrigada por tudo. Vamos? Tenha uma ótima noite de descanso, uma semana abençoada. Vai ter prova sim. Uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Tenham fé e façam a vontade de Deus, tá bom? Boa noite. Eu que agradeço. 100K. Eita, 100K! Agora 100K. Gente, é muito K. Que pena, estou largando tarde. Ah, tá largando tarde no serviço. Entendi. Depois o irmão vê lá no YouTube, irmão Marcos, tá bom? Agora eu fui, gente. Senão vocês não me deixam embora, que eu sei. Tchau.